E aí essa conversa ela é muito importante, porque trata sobre a vida desde o início. Uma picadinha no calcanhar do bebê é a chance de descobrir problemas de saúde logo ao nascer e tratar o quanto antes. Hoje, 6 de junho, é o dia do teste do pezinho. Em Minas, o exame foi ampliado para detectar 60 doenças. E aí a gente vai conversar sobre esse exame importantíssimo com a pediatra, a doutora Kátia Custódio, que está aqui com a gente. Kátia, seja bem-vinda a você, viu? Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. E ó, 998-97000 para você que quer tirar uma dúvida aqui com a doutora Kátia. Um dia muito importante e a conscientização sobre esse exame que é, digamos assim, para salvar vidas, né, Kátia? Antes da gente entrar no procedimento, existe uma conscientização desde que se tornou obrigatório o teste do pezinho na sua avaliação? Melhorou, eu diria que, boa tarde para todos, né? Eu diria que melhorou, mas ainda existe muita coisa que precisa ser falada, que o teste do pezinho, como você falou, né? Hoje é o Dia Nacional. Isso. O de Minas, ele é o melhor do Brasil, é o que consegue detectar 60 doenças, né? São milhares de crianças triadas, dentre essas, algumas crianças vão precisar do tratamento e esse tratamento, quanto mais precoce possível, melhores são as sobrevidas e até a recuperação dessas crianças de total, né? Mas os pais ainda precisam saber mais, eu diria que eles precisam ficar conscientes, né? Que é um exame muito importante, assim como o exame do olhinho, né? Que teve recentemente na mídia aí, né? O teste do pezinho é muito importante, o teste do coraçãozinho, porque são testes de triagem. A partir deles que a gente vai ver quem vai precisar de tratamento. De tratamento e começar o quanto antes, como você disse, né? Eu disse lá que a picadinha no calcanhar até eu acho que é motivo de sofrimento para os pais, eu imagino, né? Mas é tão rápido. Como é que é o procedimento? Ele é feito assim que o bebê nasce ou não? Tem que esperar um pouquinho? Tem que esperar um pouquinho. Como a gente falou, são 60 doenças. Algumas dessas são dependentes da alimentação, né? Detecta-se a proteína, algumas deficiências de proteína. Então, a criança já tem que estar com a alimentação inserida na sua vida. 48 horas no mínimo. Se for feito antes, a triagem para fenilcetonúria ela não deve ser feita, porque a gente pode ter um falso negativo, tá? Então, o idealizado, né, os hospitais hoje, principalmente os hospitais federais, né, e toda a rede de Minas, já tem muito certo, a partir do 3º e 5º dias de vida, né? Aqueles prematuros ou aqueles que não conseguiram se alimentar, a gente colhe no 5º dia, né, e depois tem que repetir quando ele já tiver 3 dias de alimentação plena. Os prematuros menores de 33 semanas ou menores que 1,5 kg, eles fazem no 5º dia, no 10º dia e no 30º dia. Então, são no mínimo 3 exames para esses bebês. Muito bem, para ter certeza que tem ou não uma doença, né? A Kátia falou de 60 doenças. Eu queria pedir meus amigos lá do Suíte, o Rodrigo, o George, né, a turma, porque a gente separou algumas doenças, assim, eu separei como as principais, né? Fenilcetonúria, que doença é essa, Kátia? Então, é essa que a gente comentou, né, que depende da alimentação para fazer se o diagnóstico ou não, né? Você tem uma deficiência numa enzima que vai transformar a fenilalanina em tirosina, que é essencial para muitas reações do nosso organismo. Se não tratada, pode evoluir com deficiência mental, com convulsões, com déficit intelectual, em muita coisa, né? Então, é uma doença que pode ser detectada, existe uma terapia, né, própria para ela, né, tirando a proteína e às vezes inserindo algumas proteínas que vão fazer falta nessa dieta, tá? E a criança consegue desenvolver super bem. Tranquilamente. Só para as pessoas entenderem, como é essa terapia? Então, uma vez feito o teste do pezinho, a gente encaminha para o NUPAD, que é no Núcleo de Ações, né, em Pesquisa e Ação de Desenvolvimento dessas Crianças, que é em Minas Gerais, que é em Belo Horizonte. Entendi. Esses testes vão todos para lá. O governo de Minas, ele
está muito desenvolvido porque todos esses aparelhos são de fora do Brasil, são de última tecnologia, um investimento tanto da Secretaria do Estado quanto do governo federal, eles são importantes para isso, para centralizar nessas regiões, principalmente na UFMG, que já detém a tecnologia. Detectou-se uma criança que tem fenilcetonúria. A família, ela é contactada e já marca-se uma consulta para ela, já sai de lá com o medicamento, né, na maioria dos casos, ou com a terapia instituída, né. Hoje, como são 60 doenças, já existe uma tentativa de descentralização, porque a UFMG sozinha não dá conta. Então, em Ouro Preto tem um centro, lá mesmo em Belo Horizonte em outros hospitais, né? Tem a tentativa de instalar-se aqui em Uberlândia, né? Que é uma briga aí, mas se Deus quiser a gente vai conseguir. E então a família é contactada, imediatamente, é uma busca ativa. Entendeu? Justamente para ajudar essa criança e essa família. A criança sai com um papelzinho onde ele entra no site e ele tem acesso também ao resultado. Ali online, né? Online. Então, a sair do hospital, ele tem que ser orientado sobre isso. Uma outra doença que o teste do pezinho também, né, detecta é a toxoplasmose. Sim. Então, a gente falou de doenças, né, hereditárias, né, do metabolismo das proteínas, que é a fenilcetonúria. Agora, a gente vai falar das doenças infecciosas, dentre elas a toxoplasmose. Ainda existem algumas cidades que não se rastreia a toxoplasmose no período neonatal de uma forma adequada. Então, o teste do pezinho veio para isso. Se você detectou que essa criança tem toxoplasmose, né, ela deve ser encaminhada para o tratamento e ela pode se desenvolver normal. Entendeu? Entendi. Fibrose cística, que é uma doença, eu posso dizer que é uma doença grave? É uma doença grave, sim. As crianças que não são diagnosticadas, né, elas evoluem com pneumonias de repetição, né, aquele muco espesso, uma série de intercorrências, né, que podem também ser minimizadas com o uso de uma medicação a partir do diagnóstico de fibrose cística. A gente também tem uma outra doença, né, que é complicada, que é a doença falciforme, e o teste do pezinho também consegue diagnosticar. Sim, a doença falciforme, né, é uma alteração da hemácia, né? Essas crianças diagnosticadas, elas têm que ter um atendimento especializado, elas têm que saber, numa crise, por exemplo, de algia, né, que elas podem desenvolver, o que elas vão fazer, onde que elas vão procurar, porque isso pode ser imprescindível para a vida delas. Hipotireoidismo congênito também, ou seja, algo que né, vem da família, né? Sim, é outra doença, assim, que se você detecta no período neonatal, principalmente nos primeiros 15 a 30 dias, e realiza o tratamento, né, com hormônio tireoidiano, a criança desenvolve de forma adequada, sem nenhuma sequela, né? Olha o tanto que é importante a gente entender isso, né, e multiplicar essa informação, principalmente nesse 6 de junho. Você falou essa questão dos hospitais, né, o teste do pezinho ampliado em Minas, o SUS, né, oferece. Aí, por exemplo, o pai e a mãe não querem ir ao hospital, não estão com dificuldade para ir. Eles podem procurar uma unidade básica de saúde? Sim. Aqui em Uberlândia, as unidades básicas de saúde, algumas UAIs, né? Alguns hospitais já realizam esse teste do pezinho, já internados, entendeu? Lá, por exemplo, eu vou falar de uma instituição federal, né, que é a UFO. Então, a mãe já sai com agendamento para realizar esse teste do pezinho. A assistente social já sabe que dia que ela vai, que ela tem que ir, porque se não for, vai ter busca ativa atrás dessa criança. Porque no começo você falou que é um teste, é um exame, né, o teste do pezinho, que ele é gratuito, oferecido pelo SUS. O do SUS é o melhor possível, né, mas ele é obrigatório para as crianças. Quer dizer, por isso essa busca ativa. Ele já tem 32 anos, né? Nesses últimos 30 anos evoluiu muito, né? Foram etapas que ainda estão sendo implementadas. A última foi excepcional, né? Mas ele é obrigatório. Ele é obrigatório e hoje você está com a doutora Kátia Custódio, que é pediatra, tem uma experiência, né, de muito tempo, trazendo a importância do teste do pezinho. Quer participar? 99897 1000.
Hoje é o Dia Nacional do Teste do Pezinho, um exame que detecta doenças graves, raras e permite que o tratamento comece logo nos primeiros meses de vida, caso seja aí diagnosticada a doença. E sobre esse exame eu estou conversando com a doutora Kátia Maria Custódio, que é pediatra e está explicando de uma forma muito clara para a gente. Aí a Kátia trouxe, para vocês entenderem como é que é, este envelope que é entregue, né? Esse envelope, aos pais. Os hospitais preenchem todos os dados do bebê, idade gestacional, sexo, a hora que nasceu, com quantos dias que foi colhido, é bem completo. É super completo. E aqui, nesses círculozinhos, é colocado uma gotinha de sangue do bebê, né? São 5, que pode ser a partir do calcanhar, com aquela punçãozinha. Ou quando você vai colher o sangue, no caso dos prematuros, também pode ser uma gotinha. Lá no serviço, né, no PAD, recortas esse papel de filtro e a partir daqui é que vão ser feitas as análises. E agora a gente tem a possibilidade de detectar também doenças raras, não é? Sim. Como a AME. A partir desse ano, né, principalmente de abril, houve a implementação de mais 3 doenças que são muito importantes, que é a AME, atrofia muscular espinhal, né, que é uma doença genética, de caráter genético, que quando não identificada nos primeiros 15 a 30 dias de vida, a deficiência é uma deficiência na proteína que vai fazer com que o neurônio motor, que é aquele que dá a nossa movimentação, a capacidade de deglutir o alimento, a capacidade de respirar, a capacidade de andar, né? Então essa proteína ela está deficiente e ela vai se degenerando ao longo da vida. Porque ela é incompleta ou deficiente nessas crianças. Quando ela é identificada precocemente, existe o tratamento, né? Existem 3 tipos de tratamento. Um é com terapia gênica, que é mais difícil, mais complicada. Outra é com uma terapia endovenosa, de troca de células-tronco. E outra é uma medicação via oral, né, que quando usada desde o começo, a eficácia das 3 é a mesma. Nossa, importantíssimo. Deixa eu trazer agora as suas dúvidas, você participando. Eu fico muito feliz de você estar conosco aqui durante essa conversa, tá? Lá de Araguari, a Tassiana manda uma pergunta para você. O teste do pezinho é feito assim que a criança nasce ou no outro dia? Não, ele é feito no mínimo com 48 horas de vida. O ideal é que seja feito do 3º ao 5º dia de vida, porque a criança já iniciou a alimentação, a gente já tem como fazer com certeza o diagnóstico de todas essas doenças. E a gente tem lá do bairro Brasil, aqui em Uberlândia, Mara Rúbia. Mara, um beijo para você. Quero saber se é possível realizar o exame mesmo após o período ideal de coleta, ou seja, passou-se esse tempo que você citou pra gente, ainda é possível? Interessante essa pergunta dela. Sim, sempre existe tempo, né? O ideal é que seja feito nesses dias, mas se por acaso você não fez, ou se fez o teste, digamos assim, mais básico, que alguns convênios cobrem, né? Até os 30 dias de vida ainda é possível fazer e os benefícios são enormes. A gente tem lá de Monte Alegre o Reinaldo, que está nos assistindo. Reinaldo, muito obrigada pela sua participação. E ele pergunta o seguinte, quando dá positivo para alguma doença a partir do teste do pezinho, qual o próximo passo? Então, não adianta você aumentar a eficácia no diagnóstico se você não oferecer uma rede de apoio, né? Então, o governo de Minas, ele tem feito isso, né? Igual eu te falei, se a criança deu positivo para a AME, imediatamente a família já é contactada. Na primeira consulta, ela já recebe o medicamento que o neném vai tomar via oral. Ele é seguido por uma série de especialistas, né? E quando, por exemplo, hoje já existe, né? Porque a logística, Minas é muito grande, né? 153 municípios? Quase um país, né? Então, existe já a possibilidade de, uma vez já implementado o tratamento, a consulta online. Então, muito bem feito o programa. Tem que ir agilizando mas isso, não porque precisa, é a saúde que a gente está falando, né? Não precisa preocupar. Se fez o exame, ele deu positivo, você deixou um telefone de contato, ou você vai procurar uma busca ativa, leva no pediatra, ou eles vão te ligar falando. E aí tem toda essa equipe, toda essa rede para
agilizar esse diagnóstico. E aí, de repente, pode vir o diagnóstico de uma doença que os pais não conhecem, vem o medo, vem o susto, vem saber o que eu vou fazer depois. Existe também ali, além dos pediatras, né? Existe uma assistente social, sim, psicólogos. Como é que é isso, Kátia? É um tratamento, né? Assim, um acompanhamento multidisciplinar. Psicólogo, assistente social, pediatra, neuropediatra, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, então é uma rede mesmo, né? A gente citou a AME, né? Só com pediatra ele não consegue chegar onde a gente quer. E temos também a síndrome da imunodeficiência combinada grave, que é também uma nova doença que o teste do pezinho vem detectar, né? É aquele neném da bolha. Só para vocês entenderem, uma criança que nasce sem as defesas do organismo, ele não tem a capacidade de produzir anticorpos, as células de defesa dele são ineficientes. Se você não detecta imediatamente, esse bebê pode fazer uma infecção e para ele uma infecção viral pode ser fatal, entendeu? É raro. É raro. É raro, né? É raro, mas acontece, né? A gente já teve aqui. Aqui em Berlândia. E também temos as agammaglobulinopatias. O nome é feio, né? Difícil demais, né, gente? Mas também é uma doença que caracteriza-se pelo sistema imunológico deficiente. E uma vez detectada, ele vai receber imunoglobulina, que também está previsto pelo SUS, acompanhado, e ele vai evoluir sem problemas. Sem problemas nenhum, né? O pré-natal é importantíssimo para evitar algumas situações? Sim, quando bem feito? Se o pré-natal é bem feito, a gente vai falar de uma que você colocou ali, bem simples, a toxoplasmose. Toxoplasmose. Que é um exame também que ele deve ser feito no pré-natal, e não só uma vez. No começo, no meio e no fim da gestação, entendeu? Se identificado, a mãe recebe o tratamento, o bebê não vai ter sequelas, né? Tá? Então, é imprescindível. E a título de esclarecimento, se uma mãe faz o pré-natal regular, ela vai ter essas perguntas. O neném vai fazer teste do pezinho? Sim, lá no hospital que você vai ganhar, você vai receber todas as orientações, né? E eu vou mais longe, né? Porque hoje é preconizado pelo SUS uma consulta com o pediatra em torno de 32 semanas. Então, essa consulta não é só para saber se o neném é menino, se é menina, como que você vai trocar a fralda, não. É para você esclarecer quanto aos testes obrigatórios que são realizados no hospital. Se não forem realizados, ele deve cobrar e saber como que ele vai proceder. Né, gente? Informação e pergunta sempre. E além do teste do pezinho, hoje é o Dia Nacional dele, a gente está falando sobre isso aqui no Você, porque é muito importante. A gente tem os outros testes. Teste da orelhinha, do coraçãozinho, da linguinha, da orelhinha, né? Da orelhinha. E tudo isso justamente por essa proteção. Isso, é a triagem, né? Você faz o exame em 100 crianças. Em torno de 1% vai ter problema, mas é isso que a gente quer. Esse 1% dá oportunidade para ele de se desenvolver igualmente aos outros, entendeu? Um teste do coraçãozinho, é inadmissível um hospital que não realiza o teste do coraçãozinho, porque você consegue detectar aquelas cardiopatias, canal dependente, que são essas que matam, entendeu? E já no primeiro ano de vida, né? Não, então, no primeiro 24 horas de vida. 24 horas de vida? Meu Deus! Isso. Teste da orelhinha, uma vez detectada a surdez, né? Tanto periférica quanto central, se você institui o tratamento, a criança desenvolve normal, entendeu? Então, e todos esses exames são importantíssimos, porque a gente está falando de salvar vidas, a gente está falando de cuidado e de criar um ser humano com toda a proteção possível, né, Kátia? Sim, de dar as mesmas oportunidades para aqueles que têm alguma condição dessa, né? É isso. Doutora Kátia Maria Custódio, ela que é pediatra conosco aqui hoje, tirando as minhas e as suas dúvidas neste dia tão importante que é o teste do pezinho. Posso te pedir algo? Faz o seguinte, pega essa entrevista com a Kátia, compartilha aí nos seus grupos, nas suas redes sociais, marca a gente lá para que as pessoas, o maior número de pessoas possa saber, né? E claro, cobrar. Indagar, questionar. Né? Perguntar não tem problema. De jeito nenhum, e a gente precisa sempre perguntar. Kátia, obrigada. Obrigada a você. Viu? Um beijo para sua mãe. Tá? Obrigada. Como é que é o nome dela? Maria Luísa. Dona Maria Luísa, um beijo para a senhora, viu? Kátia Maria Custódio, pediatra com a gente aqui no Você.